E conforme prometido, agora nós temos uma entrevista porque abril é o mês da conscientização sobre um tema delicado que é a alienação parental. Uma prática silenciosa que fere vínculos afetivos, que compromete o desenvolvimento emocional de milhares de crianças e adolescentes em todo o Brasil. E hoje nós vamos entender melhor sobre este assunto. Para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado especialista em direito de família, Dr. Fernando Félix, que vai nos ajudar a entender essa questão e refletir sobre os caminhos para combater esse tipo de violência familiar. Dr. Félix, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo a Bandeirantes. Obrigado, Raiane, que eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer esse tema. Bom, para a gente começar essa entrevista, eu vou pedir o Andrezinho para colocar um áudio para a gente ouvir o relato de uma pessoa que passou por essa situação. Tá no jeito aí, Andrezinho? Pode rodar. Fui casado por cerca de 10 anos, porém, após a separação, a minha ex-esposa impede que eu tenha qualquer contato com meus filhos. Um de 8 anos e uma bebê de apenas 1 ano. Foi necessário que eu ingressasse na justiça e somente depois de ter 3 liminares é que finalmente eu consegui ter um mínimo de contato com as crianças. A mãe impede e segue dificultando que eu tenha contato livre mesmo depois das ordens judiciais. A mãe, inclusive, fez a criança perder uma viagem para a praia só para me afastar dos meus próprios filhos. Ela faz disso uma questão de ódio contra o ex-marido, utilizando as crianças como instrumento de vingança contra o ex-companheiro, por não aceitar o termo da separação, o que é muito comum nesses casos. Hoje a mãe responde por processo de alienação parental, processo de danos morais, processo de danos materiais, além de processos criminais. Bom, doutor Félix, para a gente começar esse bate-papo, isso que a gente acabou de ouvir é uma alienação parental. Isso, as condutas que ele relatou são condutas descritas na lei de alienação parental, como atos típicos de alienação parental. E o que caracteriza, no caso, quando uma pessoa vai procurar a justiça, o primeiro passo é procurar um advogado, né? Especialista em direito de família. Mas, doutor, por onde começar? Como provar essas questões? O primeiro passo, na verdade, Rayane, é as pessoas terem a consciência do fenômeno, né? Antes de entrar na justiça. O mês de abril, o objetivo é justamente isso, para que elas percebam os sintomas e possam solucionar ou minimizar ainda durante o relacionamento ou na iminência da separação. Depois que se separa, o caminho é a justiça. Mas antes disso, o que é possível ser feito é fortalecer o vínculo familiar. Então, qualquer projeto de alienação parental vai encontrar muita dificuldade se existe um vínculo fortalecido entre o genitor e a criança. Então, o primeiro passo é esse, ter essa consciência que é necessário ter esse vínculo fortalecido durante o relacionamento ainda. Muitas vezes, durante o relacionamento, ocorre, não é tipificado como alienação parental, mas é equivalente de você repudiar, construir na cabeça da criança para que repudie o outro. Então, ou às vezes o próprio genitor se afasta da criança, enfim. Então, é buscar ter esse contato mais próximo durante o relacionamento ainda, para que você minimize os impactos disso depois de uma futura separação. Uhum. E no caso, doutor, a mãe, ela pode provar isso de que forma? A mãe ou o pai? Porque a justiça exige provas. No caso, por meio de testemunhas, ou tem que ter ali o próprio relato da criança, serve de prova nesses casos? Como que funciona? Então, esse tipo de processo normalmente é feito uma perícia psicológica. Uma psicóloga vai avaliar ali se aquele sentimento que a criança tem de repúdio contra o outro genitor é um sentimento que foi alimentado pelo genitor que tem a custódia da criança. Antes disso, só trazer uma definição de alienação parental que eu trouxe, na verdade, em um contexto anterior ao relacionamento. A alienação parental é um fenômeno psicológico quando o genitor que tem a custódia, a guarda da criança, ela interfere para que essa criança, ela repudie o outro genitor, para que ela se afaste do genitor que não tem a custódia. Quem pode praticar alienação parental? Quem tem a custódia da criança. Então, se for a mãe, é a mãe, se for o pai, o avô. Então, não tem distinção disso, é a pessoa que tem a custódia da criança. Normalmente, via de regra, nos termos de relacionamento, a mãe costuma ter a guarda da criança, então é mais comum, por essa situação de definição da guarda, que a mãe pratique, mas a gente tem casos que pai, avós, enfim, não tem uma definição de gênero para isso. Certo. Doutor, já tem participação do nosso ouvinte aqui?
O ouvinte, ele pergunta o seguinte: e se no caso, quando a gente percebe que a mãe está em um relacionamento que pode causar ali um ambiente tóxico para os filhos, como fazer? Então, essa situação, a princípio em si, ela não enseja um ato de alienação parental. O que deve ser estudado aí é fazer uma avaliação da condição ali que a criança está inserida, se atende ao melhor interesse da criança, né? Então, seria ele entrar com um processo de guarda, né? Reivindicando a guarda para ele, né? E pedir para que seja feito um estudo para avaliar a condição, né? Do pai e da mãe. Porque muitas vezes também, às vezes o pai aponta um problema na casa da mãe, mas não dá a solução. Então, assim, tá ruim aí, tudo bem, então vem morar comigo. Então, esse aqui é o ponto. Então, é você apontar o problema e dar a solução. Então, nesse caso específico, seria entrar com um processo de guarda, né? Pedir para que seja feito o estudo e fazer uma avaliação. Na casa dele é melhor que na casa da mãe, e caso seja demonstrado através desse estudo, né? Pedir a reversão da guarda. Mas nesse caso, a gente não está tratando de alienação parental, a gente está tratando de melhor interesse da criança. No caso, nesse exemplo que nós ouvimos no início da entrevista, ele citou ali alguns processos que a mãe vai responder. Em uma linguagem mais clara, o que são essas punições, doutor? Então, agora tratando do caso do áudio que foi apresentado ali realmente a gente tem um caso típico de alienação parental. Então, a mãe afastou as crianças, os filhos do pai, foi definido na decisão judicial um período de convivência, o juiz estabeleceu e mesmo assim a mãe, ela descumpriu esse direito regulamentado das visitas. Então, descumprir uma decisão judicial que regulamenta a visita é considerado um ato típico de alienação parental, tá? Então, nesse caso, ela provavelmente deve estar respondendo um processo de alienação parental, onde vai ser feita uma avaliação dessas condutas, feita uma perícia médica para confirmar, né, a existência dessa alienação parental. Uma vez constatado, né, que são as soluções para isso, a gente tem primeiro uma advertência, né? A gente tem a possibilidade de aplicação de multa, a possibilidade de ampliar a convivência com o genitor, com a criança e o genitor alienado e até em última situação a inversão da guarda. Então, o remédio, a solução para a alienação parental é você ampliar a convivência. Então, enquanto o genitor alienador está querendo afastar, a resposta para isso é aproximar. Tá certo. E no caso, a consequência que essa mãe, ela vai responder agora por esses processos, corre o risco dela perder a guarda dos filhos? Na teoria, sim. O que é o ponto? Embora a lei seja de 2010, o Poder Judiciário ele tem muita dificuldade e resistência para aplicar a lei, porque a gente tem um histórico de que os pais, né, a princípio, não teriam cuidado com as crianças. Nós temos aí estatísticas aí de pais que abandonam filhos. Então, essa questão do pai procurar ter convivência com a criança é algo recente da nossa sociedade, né, onde os papéis de gênero eles mudaram. Então, da mesma maneira que a mulher está trabalhando, o pai agora está buscando ter convivência com a criança. E depois que existe uma separação, esse pai que já alimentou um sentimento de afeto, ele quer continuar a ter contato com a criança, diferente do antigo provedor, que ele não tinha muita conexão com a criança. Então, a partir disso, a gente tem acentuado esses litígios de alienação parental, só que a justiça ainda não amadureceu nesse sentido. Então, é entendido que você está fazendo uma violência contra a mãe, uma maldade contra a mãe de tirar ali a guarda da criança. Então, é como se o pai estivesse incomodando aquela situação. Então, na prática, a gente tem muita dificuldade. Só que é o ponto que eu sempre coloco? Apesar da dificuldade, você ser resiliente. Então, a lei tá falando ali os atos. Então, você demonstrar, a partir de uma maneira clara, pedir para que seja aplicadas sanções e insistindo. Que vai chegar um ponto que não vai ter como não ser aplicada uma decisão judicial. Mas é difícil, não é fácil. Nossa, doutor, então nesse caso o senhor está dizendo que a pessoa precisa ser persistente, porque a justiça, ela ainda podemos dizer que seria omissa, digamos assim, em alguns casos? O que acontece? É mais fácil você acatar um pedido ali da mãe, vamos colocar assim, do que do pai. Não, quem vai questionar a criança ficar com a mãe? Então a gente vê com alguma frequência, são feitos laudos ali, tem situações ali de algum nível de maus tratos, até de uma prática ali, e eles não aplicam a lei. Só que, como é o ponto, se você insistir, entendi, chega um ponto que é inevitável. Então, o pai tem que ser resiliente, contratar bons profissionais, psicólogos. É muito importante nessa perícia que eu falei para você, né? Que é definido um perito, a pessoa tem um assistente técnico, que é um psicólogo da confiança dela, né, que vai instruir a perícia. Porque o advogado, por mais que a gente estuda, tem conhecimento também em alguma parte psicológica, a gente não é expert nisso. Então, contratar um bom psicólogo para demonstrar ali, conduzir a perícia a demonstrar que realmente foi cometido um ato de alienação parental e assim reivindicar, né, insistir para que seja dada uma decisão.
Porque na verdade não é fácil tirar uma guarda ou, digamos assim, acusar uma mãe, né? Não é qualquer coisa, qualquer argumento, no caso, que a justiça vai ver a mãe como incapaz. O que é o ponto, e talvez até eu posso falar assim na minha especialidade, e algumas pessoas não têm resultado positivo com isso, que é você apenas apontar o problema, como eu falei, está cometendo um ato de alienação parental e querer que isso seja aplicado, um exemplo, numa inversão de guarda, como uma punição para a mãe. Então, o que o Poder Judiciário, eles entendem? Tudo bem, está havendo alienação parental, realmente concordo, mas qual que é a condição do pai? Porque muitas vezes, como eu disse no caso que foi apontado aqui, às vezes a pessoa aponta o problema, tem que mudar isso. Não, mas tudo bem, é a solução. Então, às vezes, não se verifica que ficar com o pai atende o melhor interesse da criança. Então, apesar dos problemas que tem na casa da mãe, da alienação parental que está executando ali, não se mostra adequado inverter essa guarda. No entanto, quando você mostra ali para o Poder Judiciário através de provas robustas, de um profissional, de um psicólogo, né, instruindo a perícia ali, você também demonstrando ali que o celular é o mais adequado. Então, às vezes, uma coisa que ajuda muito também, a pessoa separa e reconstitui uma família novamente, né? O genitor, então, tá com a família reconstituída ali, tá com uma estrutura familiar sólida, vai ter mais elementos para você apontar a prática da alienação parental. Então, ser reconhecida a alienação parental, mas além disso, que o lar do outro genitor é melhor para a criança. Seria isso. Doutor, na sua experiência como especialista nesse assunto, é mais comum essa questão de alienação parental por parte da mãe? Por causa dessa situação da definição da guarda. Não é que a mulher, a mãe tem mais disposição de praticar alienação parental, porque normalmente é definida a guarda para ela. Então, se a gente tivesse aí uma mudança, né, de que fosse definido mais para o pai, a gente haveria um equilíbrio. Então, normalmente a pessoa que tem a custódia, a guarda da criança, que vai cometer esse ato de alienação parental. E aí é mais comum que a guarda esteja com a mãe, por isso os casos são mais... Isso, exatamente, mas não tem nenhuma definição de gênero, que somente a mãe, no caso, pode cometer alienação parental. Se o pai tiver a guarda, a custódia, ele pode sim cometer. Tá certo. Bom, agora são 9h27, nós estamos conversando com o advogado Fernando Félix, especialista em direito de família. Estamos falando a propósito do Abril Laranja, que é um mês de conscientização sobre um tema delicado, que é a alienação parental. E você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta pelo 9847-6110 ou também aqui pela nossa live do YouTube. Eu estou aqui atenta às mensagens que vocês estão encaminhando e eu já passo aqui para o doutor Fernando, ele te responde ao vivo aqui durante a nossa programação. Bom, para continuar aqui a nossa entrevista, nós estamos falando que o Abril é um mês da conscientização, é uma campanha. Já tem algum tempo, doutor, que essa campanha vem acontecendo? O que costuma fazer durante esse período aí de abril para levar esse tema até as pessoas? Então, é algo instituído pela sociedade civil no âmbito internacional, mas não tem nada regulamentado em forma de lei, né? Como eu disse para você, a lei foi instituída desde 2010, né? Então a gente tem uma dificuldade na aplicação da lei por parte do judiciário, e esse movimento também é um movimento muito tímido também. Então não existe por parte da OAB, enfim, das instituições, uma campanha ostensiva para isso. Como eu falei para você, até infelizmente assim minimizado a questão da convivência da criança com o pai. Então são algumas questões pontuais de profissionais, de instituições muito específicas, né, que vão, no caso, fazer algum tipo de movimento, mas é muito discreto isso, entendeu? Então não existe deveria ser maior, no caso, meu papel aqui inclusive nesse sentido, de estar conscientizando, estimulando, né, enfim, a gente está falando sobre esse tema, mas isso é algo tratado, na verdade, até como um tabu, porque, inclusive, sobre a questão da lei de alienação parental, existe uma discussão sobre a possibilidade da revogação dela, né? Porque é entendido que, em alguns casos, você estaria praticando uma violência contra a mãe do pai querer conviver com a criança. Então, a gente deveria estar ampliando isso, na verdade, existe uma discussão no sentido de um retrocesso. Então, em função dessas questões, é que a gente não tem uma divulgação tão ampla a respeito do fenômeno da alienação parental. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, doutor. O Rafael, ele pergunta o seguinte: ele quer saber se ao primeiro sinal de uma alienação parental,
se no caso tentar uma conversa, no caso de quem já tentou uma conversa com a mãe, já tentou o diálogo, mas ainda assim não teve nenhum retorno, mas ele não tem também uma condição financeira de procurar um advogado, de contratar um profissional. Tem algum meio que ele pode conseguir essa ajuda, por meio até da Defensoria Pública? O que acontece? Esse tipo de processo é um processo que requer um investimento, como eu falei, né? Não só advogado. Você entrar com um processo desse sem a presença de um psicólogo dentro de uma equipe, a gente vai ter muita dificuldade. Então, assim, a gente tem a Defensoria Pública, mas eu não sei se lá eles vão oferecer toda essa estrutura. Então, é um problema social, na verdade. O que a gente vê, até um ponto que eu coloco, um dos maiores sintomas que a gente tem da prática de alienação parental é quando tem uma discordância da questão financeira. Então, normalmente, em processo de separação, vamos supor, o pai ali, ele tem condição ali da questão financeira, normalmente não existe muita resistência para a convivência com a criança. Normalmente, quando tem uma divergência financeira, que aí é comum de haver essa restrição. E aí a pessoa tendo a restrição financeira vai ter dificuldade de contratar um processo. Então, até um contrassenso. As pessoas que menos têm condição são as que mais sofrem com alienação parental, os genitores. Então, é uma questão complicada da gente resolver. Então, eu não sei se a Defensoria Pública vai, no caso, oferecer, né, psicólogos, mas o caminho realmente é você contratar uma equipe multidisciplinar. Porque não se trata só de um advogado, né? Não é só um profissional, é um trabalho em conjunto. Sim, e é o tipo de processo mais complexo que existe, é isso. Então, existe um desgaste emocional, como eu disse para você, a pessoa tem que ser resiliente. É muito comum pessoas desistirem, né, no caminho. A gente tem grupos de pais, de movimentos aí no Brasil inteiro, onde as pessoas conversam, tentam se ajudar. Enfim, se eu pudesse talvez dar uma orientação, existem grupos, pesquisar na internet sobre o tema alienação parental, né? Tem grupos que eu já ouvi falar que mais de 500, 600 pessoas, onde as pessoas entram lá e elas trocam experiências, eles trocam informações para às vezes estar subsidiando um advogado que às vezes não é especialista, para conseguir dar seguimento no processo. Então, se eu pudesse talvez dar uma solução, seria isso. A Maria das Dores também tem uma pergunta aqui, inclusive ela disse que está ligando o rádio agora, e ela pergunta, inclusive, a propósito daquela questão que nós falamos no início da nossa entrevista. A ouvinte não deve ter acompanhado. Ela pergunta se o relato da própria criança não tem nenhuma validade nesse caso, mas é o que o doutor já explicou. No caso, precisa de uma avaliação psicológica, né, doutor? Não é só a criança falando sozinha. Não, até porque, na verdade, a fala da criança, na verdade, ela pode comprometer a convivência, porque é o que a criança vai falar, que ela não quer conviver com outro genitor. Então, se a gente for considerar só o que ela está falando, a princípio, a gente não vai combater a alienação parental, a gente vai reforçar. Então, é necessário que um psicólogo, através de uma perícia, avalie a criança para verificar se aquele sentimento que ela tem de ódio do genitor é algo que foi alimentado pelo outro genitor. Porque também tem a questão, às vezes o próprio pai se afasta da criança, tem isso também, entendeu? Em alguma medida é utilizado também, às vezes de uma maneira errada também. O próprio pai se afasta da criança, depois do processo de separação, desaparece 2, 3 anos, a criança cria um sentimento de revolta e vai falar, houve alienação parental. Não houve. Tem um fenômeno chamado, isso não está na lei, mas da autoalienação parental. Então, aquele repúdio que a criança tem não foi a mãe que plantou na criança, o pai que cultivou aquilo ali a partir das próprias atitudes. Então, é importante, através da perícia, diagnosticar esse repúdio que a criança tem contra o pai. É legítimo ou é algo que foi alimentado? Então, a partir disso que a gente vai conseguir comprovar se é alienação parental ou se é um repúdio genuíno. E quando envolve, doutor, no caso, talvez eu já esteja até aqui expandindo, indo para um outro viés, mas e quando a gente fala de violência doméstica? Quando tem ali uma agressão física, é óbvio que essa mãe ou esse pai, o lado agredido, ele vai querer afastar as crianças. Mas às vezes as crianças não são atingidas, não sofrem, né, a violência física, digamos assim, porque a psicológica já existe. Mas e como que fica nesses casos? Então, vou falar aqui de 2 cenários, né? O que acontece também é um dos atos de alienação parental, que é a apresentação de falsa denúncia. Então, a gente tem situações onde é criado de maneira artificial ali uma suposta violência doméstica para afastar o pai da criança, né?
E aí, nesse caso, quando é constatado que essa denúncia foi falsa, ou de assédio, abuso, enfim, aí no caso é reconhecido da maneira mais drástica a prática de alienação parental. Então, essa é uma das formas de alienação parental. Mas vamos considerar que essa violência é genuína, que é a maioria dos casos, né? As falsas denúncias são exceções, está no nível significativo, mas é exceção. Que é o ponto? Quando existe, tem uma lei no final do ano passado, indício de violência, você não vai tirar do pai ali o direito de convivência, mas a guarda, ela passa a ser unilateral. Então, a violência, ela retira a possibilidade do compartilhamento da guarda. Então, o impacto que tem na violência é isso. Da questão da convivência, não. Só que é igual você colocou, é complexo isso, né? Quer dizer, você tem ali o genitor que praticou a violência contra a mãe, e aí no caso essa mãe ela tem que administrar isso, né? Enfim, mas a princípio seria isso, que isso aí são coisas de adultos, né? Então ela pode ser que a criança, como eu disse, nutra um sentimento de repúdio natural, afinal, né? Você vê ali seu pai agredindo a sua mãe, né? Então isso não é alienação parental. Então, se esse sentimento é algo genuíno que a criança está percebendo ali no dia a dia, a gente não fala de alienação parental. Agora, se isso é alimentado, aí sim a gente pode ter a prática, né, da alienação parental. Daí a importância do profissional da psicologia, para poder fazer essa análise e esse laudo. Exatamente. A princípio vai presumir vai presumir que é genuíno. Então a criança não quer conviver com meu pai é isso. A princípio vai presumir isso em favor do genitor que tem a custódia. Então o outro genitor que tem a possibilidade de provar que na verdade esse repúdio foi plantado, que foi alimentado ali pela mãe, no caso. 9h36, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Dr. Fernando Félix, tem alguma outra informação, alguma outra orientação que o senhor gostaria de ressaltar que eu acabei não perguntando, por favor? Então, como eu falei, a alienação parental é um fenômeno psicológico, né, de você interferir no psicológico da criança para repudiar o outro genitor. Qual que é o antídoto da alienação parental? É a convivência. Então, a primeira situação que eu disse, às vezes ali, né, existem casais onde existe uma divisão natural dos papéis ali do provedor e acaba não tendo contato com a criança. E como eu disse, quando há uma ruptura conjugal, esse vínculo que é frágil, se a pessoa, o outro genitor, tiver um projeto de alienação parental, vai encontrar muito mais sucesso. Então, a primeira orientação, nem por questão de alienação parental, por questão de afeto mesmo, você procurar estar ali no dia a dia do seu filho, da sua filha, que aí vai ter mais dificuldade de você interferir no psicológico. E no segundo cenário, quando houver a separação, caso verifique ali a existência de algum fenômeno de alienação parental, buscar uma ação imediata. O que acontece? É comum. Existe o processo de separação e divórcio. A mãe às vezes está ali, não vai conviver, e o pai não toma nenhuma providência. É comum às vezes do homem, né, não tem iniciativa ali de resolver o problema, e ali vai se acentuando aquele afastamento, e não toma providência, deixa para lá, quando crescer eu vou explicar, e aí vai se acentuando isso aí, e igual eu falei para você, pode ser que nem se trata aí de uma alienação parental praticada do outro lado, mas de uma autoalienação, e aí depois quando quer ter a convivência, a criança já se consolidou já esse sentimento de repúdio. Então a solução houve um processo de separação, não abandona a criança, mantém um vínculo ali, mas a mãe está insistindo, procura os meios legais, entra com a ação judicial, tem uma decisão que não foi cumprida, requer ali uma aplicação de multa por descumprimento e seja insistente, seja resiliente. É difícil? Igual eu falei, o caso do ouvinte colocou que descumpriu 3 vezes a decisão e não foi tomada nenhuma providência. Mas será que na 4ª, na 5ª não vai ser tomada? Então, assim, tem que ser resistente. Se a pessoa ama o filho, insistir e investir, porque é algo que depois que se consolida esse fenômeno da alienação parental, você não consegue reverter. Então, a gente tem decisões judiciais aí que é reconhecida, né, a alienação parental, a criança já está velha, só que não tem como se obrigar ali uma adolescente de 13, 14, 15 anos a conviver com outro genitor. Então, assim, não tem o que se fazer. Então, se eu pudesse dar uma orientação que acentuar a convivência. Não é porque você separou que você deixa de ser pai. Então, a conjugalidade, ela se separa, mas a parentalidade não. Então, continua sendo pai daquela criança, mãe, e do outro lado também, né, de quem tem a custódia da criança, de ter essa consciência de separar esses papéis. Às vezes existe um sentimento de vingança pelo outro genitor ali, de afastar a criança, mas quem, no final das contas, é prejudicado sempre é a criança. Então, a criança, ela precisa do pai e da mãe para se desenvolver. Tem estudos aí, é muito claro aí que a participação dos dois vai melhorar a autoestima da criança, enfim. Então, quando você
está fazendo essa interferência na criança para prejudicar outro genitor, a pessoa está prejudicando a própria criança. Então seria isso, as pessoas se conscientizar. O mês de abril é justamente para isso. Então pessoas ali, escola, conselho tutelar que estão próximos de famílias que houve um processo de separação, está conscientizando as pessoas, porque também ocorre da pessoa fazer isso de maneira inconsciente. Então ela não sabe que o que ela está fazendo mal para a criança. Então seria todos os atores envolvidos terem consciência do fenômeno e cada um assumir a sua responsabilidade para que não aconteça. Com certeza. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença, a sua gentileza e educação em vir até aqui, conversar com o nosso ouvinte e trazer esses esclarecimentos e essas orientações. Muito obrigada e tenha um bom feriado, um bom trabalho. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Bom, são 9h40. Eu vou para um rápido intervalo.